Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, sou co-fundadora da ONG Obesidade Brasil e também trabalho com Francisco no Longidade. E hoje estou aqui com Francisco Carlos Gomes, mestre em Psicologia Social pela PUC São Paulo, psicólogo clínico e logoterapeuta, coordenador do grupo de pesquisa O Vazio Existencial na Contemporaneidade e as Possibilidades de Realizar Sentido, tem tudo a ver com o que a gente vai discutir hoje, do Labo da PUC São Paulo, pesquisador do grupo Diálogos da Diáspora, Racismo e Antissemitismo, do Labo também, da PUC, e sócio do canal digital Longidade, junto comigo, fundador e diretor clínico do Núcleo Logoterapia Agitres. E a gente vai falar, né, Francisco, esse mês a gente conversou muito sobre o suicídio em adultos, suicídio em crianças e adolescentes e também em pessoas idosas. E hoje a gente abordou muito a questão psiquiátrica, da necessidade de tratamento, né, como uma das causas do suicídio. Mas o que eu queria conversar com você hoje é mais sobre sentido da vida. E aí eu acho que a pergunta de milhões de dólares, né? Qual é o sentido da vida? Essa é uma... Primeiro, André, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para poder falar sobre esse tema, que é um tema que eu gosto tanto, que eu estudo, já me debruço há muitos anos, né? E um tema que ele é importante para todos nós, para a sociedade, para esses momentos que estamos vivendo, né, tão difíceis, alguns deles. Vou falar desse lugar do psicólogo. Então, na psicologia, os psicólogos geralmente possuem abordagens de tratamento, né, aqui falando da psicologia clínica, e a abordagem que eu escolhi foi de uma escola de Viena, né, com um autor chamado Viktor Frankl, que foi um sobrevivente de campo de concentração, um médico, psiquiatra e neurologista, que criou uma teoria sobre sentido de vida chamada logoterapia análise existencial. Bem, essa pergunta de $1 milhão sempre me fazem, né? E aí a gente tem que partir de alguns pressupostos, né? Assim, dentro dessa abordagem, o que nós vamos discutir aqui, o sentido, ele não é abstrato, né? Ou seja, o sentido é algo concreto, é algo que eu preciso realizar na vida. Acho que esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é que o sentido pode mudar ao longo da nossa existência. Ele não é fixo, né? Então depende muito de como nós estamos na vida naquele momento ou nas próprias fases do desenvolvimento, né? Como, né, na infância, adolescência, idade adulta, velhice e tudo mais, né? Então nós vamos ampliar esse campo de observação do sentido da vida, não como uma coisa única, né? Vou lá, encontrei o sentido e posso deitar na rede e ficar tranquilo. Não é assim, né? Infelizmente. Então, vamos avançar nessa sua colocação. Eu acho que assim, é interessante isso, né? Porque as pessoas querem saber o sentido da vida, mas ao mesmo tempo, é o que você falou, você escolheu um autor para ter uma abordagem, que eu acho que é um autor que tem uma vivência aí, né, de quase morte, né, no campo de concentração. Mas o sentido da vida, para mim, né, é muito pessoal, é muito individual. Né? A mesma coisa que a gente vê, por exemplo, casais, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, eu não entendo porque eles estão juntos, né? Porque eles são assim. Eu falo, gente, as pessoas se unem por vários motivos, né? Para conseguir sucesso, para conseguir dinheiro, por amor, por sexo, e assim, eles não deixam de ser felizes porque eles não têm o mesmo objetivo que você, né? Então, e eu acredito que isso mude ao longo da vida, né? E uma das coisas que a gente discutiu muito nessa questão, né? A vida é nosso bem mais precioso. Quando alguém pensa em acabar com esse bem precioso, será que é porque ele não encontra um sentido? Né? Então, assim, além da gente pensar só na parte de doença psiquiátrica, eu acho que tem várias causas, né? Então, eu ia te perguntar exatamente isso. É fundamental a gente encontrar o sentido da vida ou a gente pode deixar a vida nos levar, sem
se preocupar com isso. Sim, né? Eu acredito que é fundamental encontrarmos sentido na nossa existência, né? Porque na perspectiva do suicídio, né? Ou seja, quando a pessoa tenta tirar a própria vida, ou ela tira, né, efetivamente a própria vida, não é que ela não gosta da vida, esse é um detalhe importante. O suicídio tem a ver com o sofrimento que a pessoa não aguenta mais aquele sofrimento. Né? Então, pessoas que tentaram suicídio e não deu certo, por exemplo, né, foram lá, se jogaram de um lugar, ou tomaram um monte de remédio, ou coisas do gênero, mas não deu certo. Elas relatam, né, a posteriori, que elas queriam se livrar de um sofrimento intenso. Né? Ou seja, quando elas se recuperam e acreditam que pode ainda haver alguma possibilidade existencial de significado, elas trazem justamente essa questão que você trouxe, no sentido de que o sentido da vida é o nosso bem mais precioso. A vida é o nosso bem mais precioso. E por que precioso e ao mesmo tempo frágil? Porque ela dura um tempo existencial. Né? Por que a importância em falar do sentido da vida? Porque é um tempo que nós vamos viver aqui, né, no planeta, né, que pode ser um tempo curto, um tempo longevo, Que ninguém enfim, sabe, né, né? que ninguém sabe. Então, o mais importante é como é que eu estou neste período existencial, né? Assim, outra coisa importante, até para a gente ir avançando nesse raciocínio, é que ninguém pode dar sentido a outra pessoa. Por isso que eu dou muita ênfase no encontrar sentido, né? Porque esse sentido ele é individual, ele é seu, né? E isso precisa ter uma conexão com a sua existência. Quando eu dou o sentido para outra pessoa, eu estou querendo que ela faça aquilo que eu queira fazer, né? Que eu estou colocando como uma norma, né? E esse não é o caminho. Tanto é que nós, psicólogos, nessa área de sentido de vida, o que nós fazemos? Nós ajudamos as pessoas a encontrar sentido na sua vida. Ou seja, nós vamos dizer, olha, o sentido é esse, segue por aqui. Não, nós vamos ajudar através, né, do trabalho psicoterapêutico a que as pessoas consigam fazer essa conexão única e irrepetível. É dela esse processo. Eu acho que isso é interessante, às vezes tem isso, né? A gente vê que a gente discutiu isso um pouco em suicídio de adolescentes, que é muito comum a pessoa falar assim: ai, meu namoro terminou, eu vou acabar com a minha vida, né? Porque você deposita muito a casamentos, né? Divórcios, filhos que vão embora, né? A gente tem síndrome do ninho vazio, você deposita o sentido no outro, né? E isso é muito complicado. Não, porque você tem que Exatamente. ter o seu, né? Porque as pessoas Exatamente. vão e vêm da sua vida, né? Por vários motivos. Então, não dá para a gente deixar, é como se você deixasse lá o presente, né? A pessoa vai embora, seu presente se foi, né? E aí você tem que, de novo, encontrar isso. E assim, sentido da vida é a mesma coisa que encontrar a felicidade, porque né? A gente vive numa sociedade em que você tem que estar feliz o tempo todo, né? Seja através de um remédio, seja através de alguma coisa que você encontre. Eu vejo, às vezes, as pessoas estão de luto, né? A pessoa está lá triste, alguém já fala, não, eu acho que é bom você já tomar um antidepressivo. Né? A pessoa não. E assim, porque ela não pode ficar triste, né? Ou se acontece qualquer outra coisa na vida, fala assim: não, já toma esse remedinho. Eu tinha um paciente que falava que era a pílula da felicidade, que ninguém vive sem a pílula da felicidade. Eu ia te perguntar isso: a felicidade ela é fundamental? Ela serve aí para a gente pensar em prevenção de suicídio? Sim, eu gostaria de começar essa fala pelo aspecto social, né, que é o que você trouxe. A sociedade, de uma forma geral, ainda mais hoje, né, nos mundos da internet e coisas do gênero, ninguém pode aparecer triste, né, ou mostrar tristeza, mas o primeiro aspecto é assim, não dá para ser feliz 24 horas, não dá para ser feliz o tempo todo. Porque existem outras demandas da vida e que vão nos trazer tristeza, vão nos trazer algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. Então, essa ideia que é utópica, né, de que seremos felizes o tempo todo, mais uma vez está a serviço de alguém que quer vender alguma coisa.
né? Né? Quer seja remédio, quer seja algum bem ou alguma coisa, e que se coloca, que está implícito, que se você tiver esse bem, ou se você tiver tal pessoa na sua vida, você será feliz o tempo todo. E as pessoas se frustram, né? Porque não é possível isso. Um segundo ponto, também ainda na mesma linha do sentido, né? Ninguém pode trazer a felicidade ou dar a felicidade para o outro. A felicidade, ela é um processo da sua vontade autônoma, ou seja, ninguém pode dar isso para o outro. Por isso que nessa perspectiva de sentido da vida, e até pensando nas questões ligadas ao suicídio, é importante que a gente realize alguma coisa que seja valorosa na vida, ou seja, que a gente olha para aquilo e a gente se identifique, a gente goste desse processo, né? Ou seja, e aí como subproduto disso é que nós podemos ser felizes, né? Então o pensamento ele vai nessa direção, ou seja, pensar a pessoa como um agente ativo na vida. Então, à medida que você está conseguindo realizar, você pode, como subproduto, ser feliz. E até também, aproveitando essa sua colocação, o sentido necessariamente não quer dizer ser feliz. Às vezes, nós precisamos tomar algumas decisões e que necessariamente ela não vai trazer felicidade, mas tem todo sentido a gente se responsabilizar por algo, por alguém, por uma tarefa, né, por algo que seja importante na nossa história. Então, o sentido ele está não tem essa ligação direta, né, com a felicidade. A felicidade ela está mais ligada com dessa maneira como é colocada, né, como um projeto social utópico, né, de que seremos felizes o tempo todo, e aí nós vamos cair num vazio da existência. Se nós insistirmos nesse caminho, e por isso muitas vezes o suicídio também está muito ligado a esse aspecto do vazio, né? E você também me pergunta sobre, olha, se eu encontrar sentido, poderia ser uma espécie de antídoto, né, para essa questão quando vem e eu quero tirar a minha existência? Eu diria que sim, né? As pessoas que estão conectadas dentro do seu processo existencial, elas dificilmente cairiam nesse lugar de ter que tirar a sua existência, porque ela entende que mesmo passando por momentos difíceis e que todos nós vamos passar, né, a ideia é que ela possa, então, ultrapassar essas adversidades e aí sim, como subproduto, ela sente essa tal felicidade almejada. Eu acho que isso é interessante, né? A gente tem visto realmente na mídia digital, né? A gente tinha isso nos contos de fada antes, né? Porque no conto de fada acabava e você falava assim: seremos felizes para sempre, né? E né, o mal era punido, o bom era tinha algum presente, né? Algum ganho e tudo ia dar certo, e tal. Agora a gente vê na mídia digital, não é o final, é o tempo todo a pessoa feliz, né? Tanto que quando alguém aparece, eu lembro muito da Simone Biles, né, na Olimpíada, na passada, que ela desistiu, parece que dá um ufa, nem todo mundo está feliz o tempo todo, né? Então isso é realmente, assim, não é falado, né? A gente entende que é realmente um personagem que está ali na mídia digital, mas muitas vezes, né, você não, nem todo mundo tem essa percepção e se frustra. E eu ia te perguntar isso, né? As mídias digitais, a gente sabe que hoje eu entro lá e eu quero ver, eu gostei do Francisco, então começo a seguir você, e aí tudo que você segue começa a aparecer para mim, a gente tem um algoritmo que começa só a mostrar as coisas que eu gosto, só as coisas que eu concordo, né? A inteligência artificial aí que está dentro desses algoritmos. Você acha que elas ajudam na busca do sentido da vida? Elas atrapalham ou depende de cada um?
Eu acho que assim, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o avanço tecnológico, primeiro, ele é inevitável, né? Ele vai Sim, continuar ele vai aí, continuar acontecendo. independente da nossa vontade, né? Até outro dia houve um debate lá na PUC muito interessante sobre isso, né? Ou seja, e um dos debatedores dizia assim: olha, gente, daqui a 5 anos já vai mudar tudo. Né, assim, isso que a gente está achando que é o máximo agora, né, daqui a 5 anos já tem tecnologias que vão deixar essas que nós temos agora já ultrapassadas. Então, acho que o primeiro aspecto é esse, assim, não tem como a gente combater, eliminar isso, porque isso tudo veio para ficar. Né? Então, primeiro, Sim. nós precisamos entender esses processos e um cuidado que eu sempre tenho dentro desse campo, que é assim, se esse tipo de tecnologia, tanto o algoritmo, inteligência artificial, a inteligência artificial regenerativa, né, que está aí em moda também, e todos esses lugares, eles não devem ocupar o nosso lugar. Né? Ou seja, nós não devemos transferir as nossas questões. Um exemplo simples, escrever um texto. Né? Se eu coloco lá um texto na inteligência artificial, ela produz um texto único, né? Mas não foi eu que escrevi. Né? Então, Sim. quando isso vem para poder transferir a minha realização na vida, eu acho que isso é prejudicial. Né? Num primeiro momento pode vir como uma grande vantagem, porque aí eu posso ficar ali tranquilo e feliz, entre aspas, né, no meu lugar, mas isso vai fazendo com que, assim, a gente cada vez pense menos, né, que a gente vai usar menos o nosso raciocínio. Agora, se tudo isso vier para compor um ambiente que possa nos ajudar, né, até mesmo no campo da saúde, a inteligência artificial podendo, né, organizar os prontuários, por exemplo, ou tudo que aconteceu lá na vida do paciente, isso é ótimo, né, porque Sim. facilita um trabalho, né, que eu teria que estar Uhum. ali, né, dedicando horas, então isso vai me ajudar a eu olhar mais ainda para o paciente, né, para eu ter um tempo maior ainda com quem eu quero cuidar, por exemplo. Né? Então, as mídias, a gente precisa ter esse cuidado. Então, assim, a inteligência artificial, ela não vai dar sentido de vida para ninguém. Né? Não adianta eu colocar lá no Não chat GPT adianta. qual é o meu sentido da Isso, vida. exatamente. Ela vai produzir um material lindo e maravilhoso, mas que não é você, né? Justamente porque é artificial, né? Porque é algo que foi construído através desta tal inteligência que, né, daqui a pouco já vai, né, assim, já vai ter o holograma, né, que a gente nem só vai ter o texto, Sim. mas a coisa materializada e tudo mais. E esses debates, eles são importantes. Você trouxe a questão dos jovens, né? Ou seja, os jovens mais ainda, porque eles mergulham nesse campo, né, com uma força enorme, né, alguns deles já nasceram, né, dentro desse lugar, e aí vão criando essas distorções. Mais uma vez, aonde leva tudo isso? Ao vazio existencial. É por isso que depois, num determinado momento, essas coisas aparecem. Né? Ou seja, ligada à questão do suicídio, vai muito por isso, né? Ou seja, por um campo que eu estou feliz lá na minha rede, tirando, né, as fotos, os selfies e os lugares que eu vou, mas internamente eu estou num enorme vazio. Por quê? Porque essas coisas não aparecem aqui, elas não estão escritas, né, na minha testa, né? Ou seja, é algo que precisa de uma percepção aguçada, né, tanto da própria pessoa, que muitas vezes mergulha nesse conteúdo todo, né, como, no nosso caso, que somos profissionais da saúde, de identificar, de poder auxiliar de alguma forma. Né? Então, essas inteligências, mais uma vez, elas podem ser parceiras, aliadas, nunca substituindo o humano. É impossível substituir o humano, né? O humano é o humano. Agora, Uhum. se nós vamos nessa direção, eu sempre digo isso, tem alguém querendo vender alguma coisa.
né? Tem alguém Sim. querendo, né? E muitas vezes essas coisas estão ligadas a relações de poder, né? A relação de... Né? Porque muitas dessas pessoas nas redes ficam ricas rapidamente, né? Né? Utilizando as ferramentas e tudo Às vezes mais. até Então, usando o dinheiro dos seguidores, né? exatamente. Então, assim, os seguidores, né? A gente via isso nas mídias agora. É só a gente ligar a televisão Sim, que a gente vai ter sim. notícia, né? Ou mesmo olhando nas próprias redes. Só que isso traz um adoecimento para as pessoas. O uso indiscriminado, o uso sem uma massa crítica, ela traz o adoecimento psíquico, né, que pode até chegar no físico, né? O adoecimento psíquico através da tristeza, uma tristeza que não está aparecendo ali, mas ela está lá, né? Ou seja, um tédio em relação à vida, né? Porque vira tudo teclar lá e digitar alguma coisa, né? Ou seja, Uhum. por exemplo, na pandemia teve uma coisa muito curiosa, as pessoas desaprenderam a conversar com as outras, né? Quando se encontravam era uma coisa meio estranha, né? Assim, então esse mundo digital também pode trazer isso, né? Assim, da pessoa mergulhar de tal forma nesse ambiente que depois ela não consegue mais se relacionar com as pessoas. E nós, humanos, precisamos dessas relações entre as Sim, acho pessoas. que a pandemia deixou isso muito claro, né? De você se querer Exatamente. encontrar, de você, né? Acho que não Exatamente. tem. Então não adianta eu criar um avatar lá meu, todo feliz, e falar, não, agora o avatar está feliz, eu vou ficar feliz, né? Isso não tem como, né? Não tem como. Então, quando Não nós olhamos tem, não mais tem. uma vez, né, para esse lugar, né, do suicídio, que hoje até existe, né, uma matéria, né, de suicidologia, né, ou seja, que estudam esses fenômenos todos, nós vamos observar essas questões, né? Então, o que a psicologia pode contribuir com isso, né? O que o sentido da vida pode contribuir com isso? É justamente fazer com que, olha, você não precisa se separar desse ambiente que é o virtual ou coisa do gênero, né? Sendo que Até até porque, como os você disse, não vai acabar, não né? vai acabar, né? É uma Exatamente. utopia isso, né? Achar, olha, não vai, né? Então, em algum lugar, nesse mesmo momento que nós estamos aqui, né, conversando sobre esse tema, as pessoas estão nos olhando agora, alguém já está desenvolvendo alguma coisa mais potente Uhum. ainda, né? E que daqui a pouco nós vamos entrar em contato com tudo isso. Então, o meu questionamento como psicólogo vai sempre nessa linha, né? Ou seja, isso está de fato nos ajudando ou provocando um adoecimento psíquico, né? Na maioria das vezes eu vejo até sociedades doentes, né? Ou seja, lugares e a forma como se pensa o coletivo sendo abalado de tal forma, né, que as pessoas perdem esse brilho nos olhos para a vida, né? Então, Sim. quando essa vida começa a se apagar dentro da gente, sem essa possibilidade, né, de estarmos inteiros, de estarmos realizando algo na vida, vai acontecendo isso, né? O próprio Viktor Frankl, bem, você me deixa falar, eu vou falando aqui, né? Você me Não, vai corta. falando, vai. Não, mas Né? Ou fala seja, dele. né, eu acho que há uma coisa interessante, né, como abordagem, como percepção, né, das pessoas na vida, até para auxiliar, né, para que as pessoas possam refletir essa nossa fala aqui, porque às vezes também as pessoas me perguntam, tudo bem, né, olha, sentido da vida, e como é que a gente faz isso, né? E o Frank, eu pensava nessa questão, né, porque tudo bem, tudo Sim. lindo, maravilhoso, mas como é que a Uhum. gente A faz, teoria, né? mas é a prática, né? E a prática, né? Então, essa ideia de sentido que eu coloquei anteriormente como algo concreto, ele se dá, mais uma vez, na realização. O trabalho, e veja bem, não o emprego, o trabalho, que é aquilo que nós oferecemos para o mundo, pode ser, com certeza, algo de prevenção nesse processo. Porque as pessoas que estão mais deprimidas, se nós olharmos isso, ela não existe o trabalho para elas, né? Elas estão Uhum. reclusas, elas Sim. vão dizer que, né, não conseguem me admitir porque dão milhões de desculpas, né? Então, assim, quando nós estamos conectados com a nossa força de trabalho, e mais uma vez, né, independente que trabalho é esse, né,
eu me recordo, né, de uma funcionária do ICESP, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é uma sensorista, né? E ela fazia muito sucesso lá no hospital, porque ela, quando recebia os pacientes para subir nas alas X, Y, Z, primeiro que ela abria aquele elevador assim com um sorriso e acolhia aquelas pessoas, até saiu matéria dela, né? Porque ela fazia Sim, aquilo com sim. tanta vontade, com uma coisa tão... Era algo tão maravilhoso e Uhum. dela, e único, né? O sentido dela, né? Ou seja, então, necessariamente não quer dizer que eu tenha que ter milhões e ter milhões de carros e casas, e, né? Não é isso, né? É um trabalho que eu me realize. Isso pode ser um aspecto de prevenção para que eu não caia nesse vazio e, consequentemente, me aproxime desse lugar de olhar para a minha vida e dizer assim, nossa, não vale a pena eu viver, né? Ou seja, então, esse é um aspecto. O outro aspecto que eu acho importante são as questões das vivências, né? Ou seja, se nós estamos nos relacionando com alguém, você disse isso no início, né? Ou seja, a questão, né, de termos namorados ou maridos, ou, enfim, a questão de nós nos vincularmos a uma outra pessoa, né, que está muito ligado ao sentido do amor, é algo também que pode ser bastante preventivo nesse campo. Porque, mais uma vez, as pessoas se isolam, elas não estão em relação a outra pessoa, Uhum. né? Sim. Então, esse aspecto de experimentar o amor me parece algo de muito potencial, primeiro, para a conexão do sentido da sua existência, e segundo, como uma proteção desses aspectos mais sombrios que podem chegar à nossa vida. E o terceiro aspecto é poder lidar com aquilo que a gente não pode mudar, né? Então, Uhum. falamos aí até, e realmente a questão do suicídio, ela está ligada à finitude, que é um tipo de morte, né? Existem outros tipos, mas Sim. não só a morte, mas como a questão do sofrimento, a questão da culpa, né? O sofrimento é uma sensação de que a vida não tem sentido. Então, quando eu descubro, isso sai de cena. A questão da culpa tem a ver com as nossas falhas, e todos nós vamos falhar em algum momento da vida, né? Sim. Eu tenho uma tia que dizia o Uhum. seguinte, olha, só não falha quem não conta, né? Então, assim, nós né? Ou É, seja, nós exatamente. vamos, em algum momento, nós não vamos estar tão inteiros assim, né? Então, nós podemos Uhum. aprender com esse momento de vida que a gente não está tão inteiro, para que num próximo, né, isso faça mais sentido. Legal. Assim, Francisco, a gente está quase acabando, e eu acho que pode ser até uma É, redundância aí, perguntar isso para um psicólogo, mas a terapia, ela é fundamental no autoconhecimento? Porque eu acho que se a pessoa tem autoconhecimento, ela não, dificilmente ela sabe qual que é o sentido da vida dela, e ela acaba tendo mais risco aí de uma série de coisas, né? Isso é fundamental? é Né, eu muito... venho de uma Sim. época na minha faculdade que falar que você estava fazendo terapia, ou Nossa, que você né? ia no psicólogo, né? Eu vou fazer 27 anos de Isso. formada. Um psiquiatra, era uma coisa assim que você não falava, e para você encaminhar o Exato. paciente dessa ala, né? Falar assim, não, encaminhe, Sim. não, mas por quê? Hoje não, eu acho que hoje existe É, bem menos preconceito, né? Então, eu ia te perguntar isso: exato. é importante a terapia para esse processo? Bem, eu aproveito essa sua pergunta, que é maravilhosa, né, para trazer algumas coisas importantes, né? Primeiro, eu diria que sim, né? Ou seja, o aspecto, né, como você disse, seria redundante perguntar para um psicólogo, Não, sim, mas tem que né? Ou perguntar. seja, o processo, né, da psicoterapia é esse, ele vai nos auxiliar dentro da perspectiva de sentido da vida. Então, não adianta chegar para o psicólogo e falar, fala aí qual é o meu sentido, que eu sei que você sabe, né? Não, Tem não é gente que fica até isso, brava né? com o psicólogo, né? Fala, Isso, poxa, por que você não me exatamente. fala, Fala né? aí, você não me fala, né? Você já sabe, eu já te falei algumas coisas, né? Mas acho que é essa interação, né, do trabalho da psicologia, enfim, com seu paciente, etc., elaborar suas questões existenciais, será algo importante. Mas antes disso, eu gostaria de dar ênfase a uma coisa importante, que é a formação do profissional. Ainda falando dessa questão das redes e tudo mais, nós vamos encontrar muitas pessoas, como você disse, antigamente havia um estigma em relação a essa questão das psicoterapias e tudo mais,
Mas hoje não. Né, assim, inclusive é uma das faculdades mais concorridas hoje de psicologia, por incrível que pareça, né? Por que isso, né? Porque muitas pessoas entram na área da psique, mas elas não têm formação para isso, né? É necessário fazer uma universidade antes, né? Assim, nós estudamos no mínimo 5 anos para nos formar, né? Para poder entender o mínimo das abordagens, depois as especializações dos profissionais, né, ou seja, dentro desse campo, as supervisões clínicas, né, ou seja, então é um trabalho muito sério, né, ou seja, não é uma conversa com um amigo que eu gosto e falo tal coisa, né, ou seja, é um processo de análise, é um processo que é necessário uma devolutiva para o profissional, para aquela pessoa que está em busca desse processo. Então, à medida que a coisa ocorre dessa forma, os benefícios são muito grandes, né? Eu me recordo, assim, eu gosto de falar até isso, porque você é médica, né? Eu recebi uma vez uma paciente, né? E ela olhou para mim, assim, a primeira vez, ela falou assim, olha, minha médica me indicou você, eu vou lhe dar uma chance, né? Eu lembro até hoje. Eu estou vindo aqui porque ela pediu para eu vir aqui, né? Eu vou lhe dar uma chance, né? E foi um trabalho belíssimo, e depois, né? E às vezes eu escuto isso de alguns pacientes, né? Assim, nossa, eu devia ter começado isso antes, né? Porque eu já teria elaborado uma série de coisas na minha vida que eu precisava desse olhar de fora, né? Desse olhar de alguém que está se debruçando em cima desse material que eu trago, né? Ou seja, isento, né? Por isso que não dá para fazer a terapia com amigos, com parentes, né? Porque já está contaminado, vamos chamar assim, tudo aquilo, né? Então, é necessário esse distanciamento para poder lidar com aquelas questões daquela pessoa. Né? Então, é muito comum, né, a todos que pensam em fazer e ainda não têm coragem, que comecem os seus processos avaliando primeiro quem são os profissionais que estão te atendendo para não cair em ciladas, né? E a segunda coisa é muito essa que vai aparecer ao longo do tempo. Deveria ter começado antes para já elaborar algumas coisas, mas o mais importante é quando a gente começa, quando a gente olha para aquela situação e diz assim, puxa, a partir de agora, então, vamos trabalhar, no caso, as questões relacionadas ao sentido da minha vida. Eu queria agradecer muito, Francisco. Eu acho que foi uma conversa muito legal, né? Esse mês todo aí a gente trabalhou no Nutrologia em Pauta, essa questão do suicídio. A gente falou muito aí, para quem não ouviu, acho que é bem interessante ouvir a parte de adulto, de criança, adolescente, de idoso, porque às vezes não é uma questão sua, mas é de alguém à sua volta, então de reconhecer. E eu acho que nunca é tarde realmente para você procurar esse autoconhecimento, procurar esse sentido aí na sua vida que pode mudar ao longo da sua vida mesmo, né, e procurar ajuda realmente de um profissional, como você disse, né, bem informado, que eu acho que isso é fundamental, para te ajudar, não prejudicar você. Bom, queria te agradecer Exatamente. muito e agradecer aí as pessoas que estão nos ouvindo. E caso tenham alguma dúvida e quiserem entrar em contato com você, como que elas podem fazer? Olha, elas podem entrar em contato, né? A gente está falando das redes, né? Eu tenho Instagram, é só me colocar lá no Ótimo. Instagram que me acham, que é o caminho sempre mais curto, né? Tá todo mundo ou com o celular ou com o computador, Sim, é o mais né? fácil. Mas é só digitar meu nome lá no Google que vai aparecer. Eu tenho muita coisa e a gente vai se encontrar para poder até esclarecer um pouco mais, né? Lógico, né? Em 30 e poucos minutos a gente só começa a abrir um tema Sim, que poderíamos é um ficar assunto aqui enorme. falando horas, né? E assim, mais uma vez eu quero te agradecer, Andréa. E também pode me encontrar lá no Longidade, né? Que é o nosso canal juntos que nós trabalhamos, né? E para poder esclarecer particularmente as coisas ligadas ao sentido de vida e que, né, as pessoas possam aí se beneficiar de alguma forma. Então tá bom, obrigada, tá? E não percam aí, próximo mês nós vamos falar de câncer de mama dentro do Outubro Rosa. Obrigada.